Vamos lá falar agora com a Andrea Nelli um pouquinho, porque em reação ao governo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a Casa vai votar na próxima segunda-feira a urgência do projeto de decreto legislativo que derruba o novo decreto do IOF que foi publicado. Andrea Nelli, o presidente da Câmara tem sinalizado que a Câmara, o Congresso Nacional, não é um ambiente favorável ao aumento de arrecadação por meio de impostos. Conta aí. E voltou a sinalizar isso, viu, Evandro? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, usou as redes sociais para se posicionar contrário à medida provisória editada pelo governo federal já na calada da noite de ontem e que acabou fazendo mudanças em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, diminuindo assim o impacto desse aumento no tributo nas contas do governo federal. A manifestação de Hugo Motta foi a seguinte, abre aspas, informo que o Colégio de Líderes se reuniu hoje e decidiu pautar a urgência do projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do novo decreto do governo que trata de aumento do IOF. Conforme tenho dito nos últimos dias, a Câmara, o ambiente na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com o objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais, fecha aspas. Portanto, a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já dando a data, inclusive, de segunda-feira da semana que vem, como o dia em que será votado esse projeto de decreto legislativo, derrubando a última medida provisória do governo federal, no sentido de aumentar a arrecadação. E a gente contextualiza aqui que essa medida trouxe, por exemplo, o aumento de contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, também o fim da isenção para investimentos como letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Esses investimentos eram isentos de cobrança do imposto de renda, agora passam a ter uma alíquota de 5%, além de aumento também dos impostos sobre aqueles eventuais lucros, eventuais ganhos dos apostadores nas casas de apostas, de 12% para 18% sobre esse ganho. Portanto, são medidas que o governo federal vê como possibilidade de aumentar a arrecadação, mas sem apresentar nenhum tipo de corte de gastos das despesas do custo do próprio governo federal, o que tem sido uma crítica constante aqui do Congresso Nacional. A gente conversou mais cedo com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Coronel Zucco, e ele se manifestou favoravelmente a essa declaração de Hugo Motta em relação à data já definida para segunda-feira para a votação do decreto legislativo que vai derrubar então a medida provisória do governo federal. Nós conseguimos avançar no pedido de urgência ao PDL que susta essa medida. O governo ainda trata sobre o IOF. A medida provisória caberá a esta casa decidir o que passa e o que não passa. Mas, como um gesto de desagravo, como um gesto de desorganização, de irresponsabilidade, nós conseguimos mostrar para o presidente Hugo Motta e para os demais partidos a importância de pautarmos na segunda-feira o PDL, o pedido de urgência ao nosso PDL 314, que trata justamente sobre este recuo do IOF. E a insatisfação do Congresso Nacional no governo não para por aí. Além dessa questão arrecadatória por parte do Executivo, os congressistas têm reclamado publicamente em relação à demora dos repasses das emendas parlamentares, e isso é visto também como uma espécie de retaliação para que o governo não consiga aprovar aquilo que tem interesse aqui na Casa Legislativa antes de liberar o pagamento das emendas parlamentares. E só para encerrar, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan, essa questão vem ganhando contornos nos últimos dias, principalmente por conta, então, dessa
relação entre o Congresso Nacional e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Houve inclusive uma ligação de Hugo Motta para ela no dia de ontem, fazendo cobranças para a liberação das emendas e avisando já com antecedência que as medidas de interesse do governo federal não teriam aprovação, e um exemplo foi justamente então essa medida provisória editada no dia de ontem. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Anelli? Um abraço para você. José Maria Trindade, o Congresso Nacional já deu vários recados para o governo federal e agora vem mais um. Vai votar a urgência de um projeto de decreto legislativo que deve ou pode derrubar uma medida adotada pelo governo. O negócio vai degringolando. A frase que traduz é isso mesmo. O clima não é bom para o governo. Olha, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, admitiu, passou o recibo, como se diz, né, de que perdeu a mão da Câmara dos Deputados. Ele não tem mais aquele pulso e aquele poder de encaminhar projetos. Nos últimos dias aí, ele vem sofrendo derrotas nessa prioridade. Uma foi a Carla Zambelli, que ele queria que a mesa diretora resolvesse o problema, mas não, terá que encaminhar ao plenário por pressão do PL e partidos de oposição. E, por outro lado, ele e o presidente do Senado, se reuniram no domingo com líderes governistas e o ministro Fernando Haddad e bateu o martelo dizendo o seguinte: tá bom, nós não vamos votar o PDL, no projeto de decreto legislativo que cancela o decreto do governo, né, do ministro da Fazenda, para aumentar o IOF, e vamos votar o projeto que o governo vai mandar. O governo mandou, não vai votar, vai rejeitar, e vai rejeitar também o IOF. Ou seja, o presidente Hugo Motta perdeu também essa batalha. Então, ele perdeu para os dois lados. Primeiro, ele perdeu para o governo, porque o governo não quis retirar o aumento do IOF como ele chegou a exigir, e, por outro lado, ele não avaliou bem que os líderes não iam aceitar isso. É uma situação muito complexa, porque a Câmara dos Deputados exige corte de gastos. Mas, ao mesmo tempo, o presidente pega no telefone, liga para Gleisi Hoffmann para executar emendas. E não é pouquinho, não. São 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Se é para economizar, vamos economizar tudo, né? Me lembrou um diretor da Câmara antigo aqui, o Fernando Sabino, o Sabino, dizendo o seguinte: antigamente era um corte linear, era um corte bruto, né? Esquisito, cego. O governo falava, nós temos que cortar 10% do orçamento. Ele cortava 10% de cada ministério e pronto. Mas depois entenderam, e isso é real, que não deve fazer isso, deve cortar mais em projetos que não são tão necessários. E aí fica difícil de definir o que é necessário. A conclusão é de desnecessário, que é o emprego do outro. Daí a dificuldade de cortar. Gastar é fácil, cortar é difícil. Exatamente, Zé Maria Trindade. O Felipe Monteiro, você entende também que a oposição tem fortalecido as suas batalhas? Porque o Zé acabou de trazer, o presidente da Câmara está passando um recibo aí, exatamente porque ele entendeu que ele não teria todo aquele poder de articulação com esse grupo que tem pressionado propostas importantes para si e que vão na contramão, provavelmente, de negociações que o próprio presidente da Câmara estabeleceu com o governo federal em termos de projetos. E agora, hein? Não, esse é o ponto principal do nosso sistema político, Cine. Você vê o fortalecimento do poder legislativo sobre o poder executivo, né? Quem dita a regra atualmente não é mais o presidente da República, são os deputados federais, são os senadores, são o tal centrão. E aí a situação fica mais grave ainda quando está chegando cada vez mais próximo das eleições. E aí a oposição se articula de forma muito melhor do que no passado. O centrão, que uma hora puxa para o governo e para a oposição, começa a analisar, poxa, o Lula está com uma aprovação muito baixa, então faz mais sentido eu me colocar contra o governo do que a favor do governo. Ou seja, o poder legislativo se avora de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente sobre a política pública e política no Brasil do que o poder executivo. Mas tem uma questão, sim, queria deixar claro aqui, né? Na minha opinião, não cabe ao poder legislativo fazer fazer uma lei para assustar o decreto do poder executivo. Quem aumenta a alíquota do IOF e reduz a alíquota do IOF é o Poder Executivo, é prerrogativa dele. Então não cabe o Poder Legislativo adentrar nessa esfera. Então, caso o Poder Executivo queira judicializar a questão
e levar a questão para o STF tem a tendência de votar favorável ao governo. E nesse caso, tem razão. Nós temos que respeitar os poderes descritos na Constituição Federal. Não dá para a gente aceitar que o Executivo perca seu poder pelo Legislativo, que o Judiciário legisle e que o Legislativo faça uma função que não é dele, né? Cada poder no seu quadrado. Não dá para aceitar esse tipo de postura do Legislativo nesse caso concreto. Agora, mesmo discordando da medida. Interessante, Pepe. Agora 4h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, só para descontrair rapidamente. Há pouco eu falei exatamente para o Zé Maria Trindade. O pessoal nos bastidores já estavam me zoando, já dizendo que eu tomei umas cajibrina. Não por enquanto, é dia dos namorados, tal, mais tarde um vinhozinho, etc. Tudo de bom, mas não nesse momento. Calma. Há pouco foi só uma paçoquinha, nada mais do que isso. Exatamente. O Gustavo Segré, eu vi que você estava discordando do PP, mas ele trouxe um ponto interessante. As prerrogativas que são do Poder Executivo, as prerrogativas do Legislativo e do Judiciário. E ele coloca, esta é uma prerrogativa do Executivo. O Legislativo não tinha nada que está se metendo nisso. E eu vi que você discordou. Por quê? Ele está certo em que a prerrogativa do Poder Executivo é aumentar a alíquota, por exemplo, do IOF, pode aumentar IPI também, se quiser e tal. Mas o representante do povo é o Legislativo. E se existe essa normativa que aprendimos com o Zé Maria, eu pelo menos aprendi com o Zé Maria, normativa legislativa, não me lembro exatamente qual era o nome. PDL, Projeto de Decreto Legislativo. Decreto Legislativo, perfeito. Se existe na Constituição, está válido. Porque se o governo vai e comete de novo o erro de bater na porta do STF dizendo, por favor, me ajuda, o Legislativo derrubou o que eu estava querendo fazer, vai pagar o preço por isso. O que eu estou cada dia mais certo é que o cargo de presidente da Câmara para o Hugo Mota está ficando muito pesado para ele. Ele prometeu coisas para os dois lados, votaram os dois. Já tem muita gente da direita se arrependendo desse voto. Muita gente. O discurso de ontem do André Fernandes foi maravilhoso. Em relação a uma questão de Carlos Zambelli, que o Hugo Mota estava tentando não ir por esse lado. E ele já aceitou que errou e já mandou para a CCJ. Agora ele está dizendo para o STF, por favor, derruba o pedido de Nicolás Ferreira para a CPI do INSS. Está se apoiando muito no Judiciário. E a questão agora é, o que ele prometeu para o Poder Executivo, para a esquerda? Não, fica tranquilo que eu te ajudo na pauta. Não está conseguindo levar isso para o Congresso. Vai ficar complicado para o Hugo Mota. Gani, antes de ouvir, deixa eu só tirar uma curiosidade aqui com o Zé Maria Trindade. Ô Zé, o Segré trouxe um ponto interessante, que é o poder de Hugo Mota. Está cada vez mais cristalina a diferença entre o poder de Arthur Lira para Hugo Mota nessas decisões que são muito complexas e que mexem diretamente com a articulação e com oposição, situação, enfim? Isso é muito comum por aqui. A gente vê, por exemplo, em alguns casos, né, que se nomeia alguém para um cargo, ele é bem maior do que o cargo, faz um grande trabalho, aparece e tal, num cargo pequeno. E outros são nomeados aí para ministérios importantes, como, por exemplo, o Lewandowski está menor do que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é um grande ministério importante, né? Aliás, aqui até petistas, aliados do presidente, dizem que os ministros estão devagar. Era preciso ser um governo mais forte também na esplanada dos ministérios. Mas, neste caso, realmente é porque o Arthur Lira tinha os líderes nas mãos, né? Ele sabia o que queria os líderes, ele não atravessava. Então, assim, veja bem que nos últimos dias aí, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele errou nessa avaliação pelo menos 3 vezes. E os líderes foram lá e pressionaram e disseram, olha, vai ter que ser assim. E ele cedeu porque era o óbvio, né? Então ele tinha que fazer isso com antecedência, consultar os líderes e depois falar, olha, vai ser assim, porque, na verdade, é um poder originário, quer dizer, os líderes aqui, quem tem voto lá no plenário é líder. Não adianta combinar com os presidentes da Câmara e Senado, apartado do que vão decidir os líderes, né, da Câmara dos Deputados. E o que eu sinto, Cine, é que aquela lua de mel que elegeu o Hugo Mota de uma maneira muito especial, muito forte, acabou, né? É como um chiclete, que o açúcar foi embora, agora é mascando até o final do mandato, sem açúcar.
Muito boa. É isso aí. Muito boa. Muito boa. Fala, Pepe, anda logo. Deixa eu abrir a palavra pro Gani, que você não está deixando ele falar. Não, desculpa, Gani. Não, pode falar. Tô brincando, vai. Brevemente. Né? O PDL está na Constituição Federal. Então. Mas prevê o seguinte: sustar ato do Poder Executivo caso extrapole a sua função regulamentar ou é contrário à lei. Aumentar e diminuir o IPI e o IOF por meio de decreto não é extrapolar a competência do Poder Executivo. Fale, Gani. Olha só, eu queria corroborar aqui com a análise que o Segré trouxe e eu acredito que o Hugo Mota, ele foi eleito mesmo prometendo mundos e fundos para os dois lados. Ok, isso é do jogo. Agora, chega num determinado momento que você tem que tomar alguma posição. Não dá para agradar ao mesmo tempo e o tempo inteiro governo e oposição. Por mais que Arthur Lira navegasse muito bem com a oposição, com o governo, entre os poderes também, no final das contas, ele tinha uma posição e uma posição dura e firme, geralmente defendendo os interesses corporativistas da Câmara dos Deputados. Agora, o que falta é o atual presidente da Câmara dos Deputados chamar a responsabilidade para si, né, e assumir o ônus dessa responsabilidade, né? Então, no caso, isso fica patente em relação à questão do IOF, a própria Carla Zambelli. Caso contrário, quem quer agradar a todos também, Evandro, não agrada a ninguém. É verdade, Gani.